Olá, colegas, educadores da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Eu sou Estela Martins, sou professora articuladora da Creche Municipal Betim da 4ª CRE. E hoje eu estou aqui, a convite da Gerência de Educação da 6ª CRE, para conversarmos um pouquinho sobre gravação e edição de vídeo. Bom, mas antes da gente começar a entrar nessas dicas, eu queria contar para vocês um pouquinho sobre como foi essa minha trajetória com esse trabalho diante daquele desconhecido que nós nos vimos em 2020, quando nós não sabíamos quando nós íamos estar novamente presencialmente com as nossas crianças e o que nós faríamos até lá. Na equipe da minha unidade, nós fizemos uma reunião virtual e decidimos que nós íamos compartilhar com os pais ideias de atividades que eles pudessem interagir com as crianças usando material que eles já tivessem em casa. E aí nós fizemos um cardápio semanal. A equipe me mandava imagens que tivessem a ver com essa atividade, como faria, qual recurso era necessário, e eu montava slides no PowerPoint. E aí depois, na hora de salvar, eu colocava lá, exportar, criar vídeo. Então já fica aí a primeira dica. Mas depois a gente vai ver que existem recursos muito mais modernos, mais práticos, e que o PowerPoint, na verdade, foi uma pedra bruta necessária naquele momento. E a ideia do cardápio funcionou muito ali para o primeiro momento. Mas logo depois nós vimos que as nossas crianças, na verdade, não estavam tendo contato com a nossa unidade escolar. Elas estavam tendo contato com Google e YouTube. E que nós precisaríamos começar a botar a nossa cara lá na telinha. E foi muito difícil no primeiro momento, ninguém queria fazer. Imagina, eu sou professora, eu não sou youtuber. E essa foi uma fala minha também. Mas tem uma coisa que o professor sabe fazer, é vencer obstáculos, não é mesmo? Então, eu fiz esse primeiro vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, mas eu sei que agora é hora de ouvir uma história. Bom, e esse vídeo ele foi divulgado na nossa unidade, na página do Facebook, depois pela 4ª CRE e chegou lá na CGPI, fazendo parte do material quinzenal de práticas e interações para a educação infantil. E foi super divulgado, comentado, algumas colegas vieram me perguntar como eu tinha feito aquele vídeo. E aí é que tá, eu fiz no PowerPoint também, colocando alguns recursos ali, mas tudo nessa pedra bruta. O que teve de diferente nesse vídeo é que a interação dos pais foi muito maior em comparação ao cardápio que nós vínhamos oferecendo. E o que a gente percebeu então foi que era muito mais importante quem estava falando do que o que estava falando. Os pais queriam ter uma identidade, um rosto para a unidade escolar, algo que remetesse de fato ao trabalho pedagógico. E naquele momento nós vencemos duas barreiras. Uma era o do não saber fazer, porque essa não era uma prática do cotidiano escolar. E a outra foi do medo de fazer, porque nós não estávamos acostumados a nos expor publicamente dessa forma, não é mesmo? E aos poucos nós fomos pesquisando, conhecendo novos aplicativos, desenvolvendo alguns tutoriais para a equipe e com o tempo isso se normalizou na nossa unidade. Então o que começou lá com um videozinho por semana, já no final do ano de 2020 nós tínhamos diariamente, feito por toda a equipe, vídeos que mantivessem esse vínculo afetivo das famílias com a nossa unidade escolar. E agora sim, eu quero compartilhar com vocês dicas de algumas coisas que eu fui aprendendo ao longo do ano de 2020 e que facilitaram muito o meu trabalho na hora de gravar e editar os vídeos. A gravação, ela é praticamente 80% do trabalho. Uma gravação bem feita poupa tempo e a parte da edição acaba virando uma grande brincadeira. Mas ela começa antes da gente apertar aquele botãozinho vermelho. E nós vamos estar atentos a 3 coisas importantes. A primeira é que é importante você ter um checklist, um roteiro do que você vai falar.
Mesmo que seja algo comum do seu dia a dia, quando você está gravando vídeo, é diferente do fazer ali presencialmente, onde você olha o seu papel, você fala com as crianças, você para. O vídeo precisa otimizar o tempo. É importante você ter já na sua mente o que você vai falar. Mesmo que depois, na hora de gravar, você mude um pouco. Mais importante do que um roteiro definido é a escolha do lugar onde você vai fazer a sua gravação. A iluminação é essencial para que o seu vídeo tenha um mínimo de qualidade. Uma dica que eu quero dar é o aplicativo do Open Camera, esse azulzinho aqui, em que você consegue travar nesse cadeadinho a iluminação de forma que ela não fique variando se você está num ambiente que tem luz solar e que conforme vai passando o tempo vai mudando, e aí fica uma qualidade bacana do início ao fim, padronizada. Outro fator importante e que precisa de muita atenção é o áudio. Se você tem uma coisa muito bacana para dizer, mas o seu receptor não consegue entender por conta da qualidade do áudio, o seu objetivo não vai ser concluído. Então, se você escolhe um ambiente externo para fazer uma gravação, o ideal é que seja mais um vídeo de movimentos. Se for um vídeo com muito áudio, pode ser que o vento atrapalhe, o barulho externo do movimento, do trânsito, de vizinho, cachorro e uma série de outros fatores que podem diminuir a qualidade do que você quer transmitir através desse vídeo. Mas se você está num ambiente dentro da sua casa, né, um ambiente fechado, você já vai ter que ter outros cuidados. Uma dica que eu sempre falho é barulho do ventilador de teto. Não parece, mas um áudio com o ventilador de teto fica muito abafado. Então, se for possível, lembre de desligar. Outra é o barulho da família que está em casa, né? Às vezes a gente acha que não está sobressaindo, mas lá no vídeo pode aparecer e acabar até desconcentrando quem está ouvindo, que fica tentando entender que barulho é aquele que está ali por fora. Uma dica legal é ter um microfone externo. Eu tenho esse daqui, que é um microfone de lapela, mas geralmente o próprio fone de ouvido do aparelho celular vem com um microfone que também funciona muito bem. O que tem que ter cuidado é, mais uma vez, vento se estiver batendo, ou o cabelo se bater no microfone também às vezes faz um barulho meio perturbador. Talvez não seja nada que vá diminuir a qualidade do vídeo naquele segundinho que aconteceu, mas é legal estar atento também a esse detalhezinho. Outra dica importante do lugar onde você vai escolher para fazer é o cenário. É mais para ter um cuidado com os excessos. Às vezes você vai colocar um painel aqui atrás e você vai botar uma fantasia e você vai pegar uns brinquedos ou você vai fazer uma experiência, mas tem tanta informação nesse cenário que fica poluído e acaba mais agitando do que concentrando quem está assistindo. Então também menos é mais nesse sentido. E aí depois que você já fez o seu checklist e você já escolheu o ambiente em que você vai gravar, você vai posicionar o seu equipamento. O legal é primeiro você já preparar um ambiente. Então, se eu vou precisar trazer uma mesa, pegar um banco, eu já deixo tudo pronto. Imagina, depois que eu já estou toda maquiadinha, eu vou começar a arrastar móvel, ficar suada e bagunça para lá, bagunça para cá. Então já deixa o que você vai precisar próximo de você. Outra coisa importante nesse momento de preparação para a gravação é você saber onde vai posicionar o telefone. Porque não adianta você escolher um lugar onde você depois não vai ter como gravar, não é verdade? Ou com um tripé, ou apoiado numa janela, ou caixa sobre pote, sobre balde, mas que no final o seu telefone vai ficar ali paradinho te gravando. O ideal é sempre fazer a gravação com o seu telefone deitado, porque o telefone deitado ele alcança um plano aberto, maior. O plano fechado você não tem o que fazer se você cortar uma cabeça, se você cortar um pé. É diferente do plano aberto, em que você pode reenquadrar a sua imagem. De repente, se eu quiser colocar uma borda, eu vou colocar a imagem um pouquinho menor. Se eu quiser aproximar, dar um foco em alguma coisa, eu tenho como movimentar a imagem. Se eu faço já num plano fechado, isso fica preso e aí a minha edição perde a qualidade quando eu tenho uma necessidade que não pode mais ser atendida porque a gravação já encerrou, não é mesmo? Ou você vai gravar tudo de novo.
E uma última dica que eu quero trazer para vocês, nesse primeiro momento de preparação antes da gravação, é a câmera que você deve usar no seu celular. A câmera de selfie, ela perde muita qualidade, então o indicado é que você use a câmera traseira. Mas aí fica aquele problema, né? Poxa, mas eu não tô me vendo, eu não sei se eu tô enquadrado, se meu cabelo tá legal, né? Se tá tudo no esquema. E aí, qual é a minha super dica? Quando eu tô gravando num lugar onde eu tô parada, sozinha, usando a câmera traseira, eu coloco um espelho na minha direção, de forma que eu me veja no espelho, aí eu consigo ajeitar meu cabelo, uma coisa mais perto, e também veja o telefone, para eu ver se eu estou enquadrada legal. Então, se você tiver um espelho pequeno, né, móvel, que você consiga colocar na direção, já vai atender um pouco essa ansiedade de ver se está ficando legal, tá bom? E agora sim, vamos para as dicas de gravação. Começou a gravação, coisas que você não pode esquecer. Esse vídeo tem o objetivo de se comunicar com alguém. Então, o tempo inteiro, o máximo possível, olhe para o seu público. Não esqueça que esse vídeo está falando com alguém, e esse alguém tem que sentir que está sendo olhado, né? A gente está vencendo barreiras de distância. E essa é uma forma da pessoa que está te assistindo saber que você está falando com ela. Ah, mas eu preciso ler um texto. Olha, eu tenho aqui o meu roteiro. Eu vou olhar, vou falar, vou ler mais um pouquinho, vou falar, sem esquecer que eu estou falando com alguém. A mesma coisa se eu estiver fazendo uma experiência, misturando um material. Eu vou pegar aqui, vou misturar, vou falando, vou olhando. Se eu estiver contando uma história, eu vou ler a história, vou falar. Interaja com o seu público. Uma outra dica que eu quero dar para vocês, falando em experiências, é que às vezes nós vamos precisar apresentar algo muito demorado, porque você quer passar para o seu público todas as etapas do que vai ser feito. Então, por exemplo, se você vai fazer uma massinha, mostre os ingredientes. Olha, eu vou colocar aqui a farinha, agora eu vou botar aqui o óleo, olha, agora é o sal, ó, agora é o corante. E agora nós vamos misturar. Nesse momento do misturar, você não precisa falar nada, você vai só misturando ali, porque quando chegar lá na etapa de edição, você pode acelerar esse tempo. Não fica cansativo para quem está assistindo de ficar vendo você amassando o tempo inteiro, aquela massa até que ela fique homogênea. E até o seu vídeo vai ficar mais rápido, mais dinâmico, ocupar menos espaço. Por que eu digo para não falar nada? Porque quando você acelerar, vai ficar estranho se a sua boca estiver mexendo e não estiver saindo o som da sua voz, tá? Então, é uma dica bacana, serve para várias outras atividades. Só fiquem atentos e aí é por isso que é bom ter um roteiro. Bom, e uma última dica que eu quero dar para vocês, nesse momento ainda de gravação, é cuidado com o que você fala. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo só pelos erros de concordância que podem acontecer e que devem ser corrigidos. A gente não deve achar que dá para passar. Quando eu falo isso, eu estou me referindo aos posicionamentos político-pedagógicos que nós vamos deixar passar nesse vídeo. A gente tem que lembrar que por mais que nós estejamos fazendo esses vídeos para as nossas crianças, nós temos como público também as famílias e os nossos pares, colegas, educadores que estão acompanhando o que nós estamos fazendo. Então fica aí mais essa dica e agora vamos lá passar para a última etapa, que é a etapa de edição. A primeira coisa que eu quero contar para vocês sobre a edição de vídeo é que se você não tomar cuidado, você vai direto para o Triângulo das Bermudas. Porque você vai entrando numa viagem que quando você está tão mergulhado naquele universo que você não sabe mais nem o mundo em que você está. São muitos recursos, quase tudo que você imaginar é possível de fazer mesmo com esses aplicativos de telefone e eu vou passar aqui algumas dicas para já ir facilitando vocês a se ambientarem. Existem vários aplicativos que fazem edição de vídeo e quase todos são de uso intuitivo. Conforme você vai vendo os ícones, você já vai identificando para que serve. Então você imediatamente já vai ver ali um alto-falante, você sabe que é onde você vai manipular o áudio. Ou vai ver uma pequena fotografia, você já sabe onde você vai manipular vídeos, né?
e a maioria você vai ali mexendo e aprendendo. Eu costumo usar o KineMaster. Eu acho que é uma dica bem legal para eu dar. É um aplicativo que tem recursos fáceis de você identificar onde estão, como fazer, mas eu quero dar ainda um pouquinho mais de detalhes sobre o uso dele. A primeira coisa que eu manipulo quando eu vou editar um vídeo é o áudio. Porque se eu cortar o vídeo antes, usando o KineMaster, depois, quando eu for editar o áudio, eu vou ter que manualmente repetir aquela formatação em cada pedacinho que eu cortei. Então, se eu já fizer de antemão todo o áudio, quando eu cortar, ele já vai com essa configuração. Então, eu vou manipular ali no áudio, e se estiver muito baixo mesmo, eu ainda consigo amplificar. Então, ele fica bem altão. Uma outra coisa é colocar reverberação de estúdio, onde o áudio ele fica menos aberto, né? Ele consegue concentrar um pouco mais o volume e aí com isso você também consegue uma qualidade melhor do seu áudio. E aí agora, já falando da manipulação da imagem, a primeira coisa que a gente faz é verificar se a cor e o brilho, o contraste, estão legais, porque senão eu tenho como ir ali e editar de forma que fique mais ajustada a minha imagem com uma qualidade melhor. Essa é a primeira coisa que tem que ser feita, antes dos cortes também. Depois você pode até botar aplicar a todos, mas o ideal é que você já faça antes para que você veja de forma uniforme. E aí, falando dos cortes, super simples também. Vou lá, marco meu vídeo, marco exatamente, eu posiciono meu cursor exatamente onde eu quero cortar, vou lá na tesourinha e corto. Depois que eu cortei, eu vejo se eu quero apagar o que está para a direita, o que eu quero apagar para a esquerda, se eu quero inserir uma foto da imagem parada ali. Os cortes, eles servem para várias coisas. Primeiramente, tirar as partes em que a gente não quer utilizar. Um momento de introdução, onde você ainda estava se ajustando no seu espaço. Um outro momento em que você esqueceu o que ia falar e não quer mostrar, porque às vezes não tem problema nenhum eu estar aqui, olhar o que eu quero falar para compartilhar no vídeo. Mas se eu não quiser que isso apareça, eu posso cortar também. Às vezes uma fala que não ficou adequada, então você descarta essa fala. Às vezes uma pausa muito longa, às vezes você fica meio... O que eu ia falar? E aí você pode cortar essa parte também. E com isso você vai ajustar todo o seu vídeo do início ao fim. Esse vídeo mesmo aqui, vocês vão perceber que tem diversos cortes de momentos em que eu fui ajustando para ficar bem bacaninha para vocês. Ai, meu pai, tô olhando para onde? Uma dica legal é, apagou tudo e não era para apagar, não se desespere. Se você trouxer o cursor para a direção que você apagou, ele vai te apresentar de volta aquilo que você achou que tinha apagado tudo, tá bom? Então fique calmo. Bom, e aí depois que você já limpou o seu vídeo, tirando tudo aquilo que você não quer utilizar, você pode aproveitar esse momento de cortes para inserir novos vídeos, fotos, vinhetas. Aliás, vinheta eu gosto muito de usar no início, ou quando eu vou fazer uma grande mudança de assunto, e aí entre um e outro eu coloco uma vinheta. Antigamente eu produzia a vinheta diretamente no KineMaster, você tem vários recursos. Insere uma foto, bota uma borda, coloca um adesivo, uma musiquinha diferente, e aí já fica uma vinheta bacana. Eu cheguei até a usar a movimentação das fotos utilizando o reenquadramento delas, onde no início é de um jeito e no final de outro, ela acaba se movimentando para alcançar aquele. Então é uma dica também bacana de fazer. Mas eu acabei fazendo uma parceria entre o KineMaster e o Canva. O Canva ele também é um aplicativo de edição, ele é muito mais até para post, redes sociais. E você consegue, depois que o seu post estiver pronto, fazer com que os elementos que o compõem se movam. Então fica uma vinheta bem bacana. E aí sim, depois que você já limpou todo o seu vídeo, descartou o que não quer, colocou coisas novas, já colocou suas vinhetas, você vai ajustar o tempo. Pode ser que você queira que alguma coisa passe mais rápido ou mais devagar.
Lembra lá atrás que eu falei, por exemplo, na experiência, que você não está falando com ninguém, então você pode avançar aquele tempo só para ficar exposta à imagem do que aconteceu? Então é nesse momento que você vai fazer esse ajuste. Então eu vou usar tinta verde para deixar o meu rolinho bem verdinho. E aí agora é a hora em que eu me perco completamente. É a parte que eu mais gosto, mais do que gravar, mais do que editar, que é a parte de inserir recursos, que também faz parte da edição, né? Onde a gente vai dinamizar o nosso vídeo, colocando legenda, uma borda, uma trilha sonora, animar o nosso vídeo de forma que ele fique interessante para quem está assistindo. Eu não tenho como parar aqui e detalhar cada recurso que está disponível nesses aplicativos. Como eu já tinha dito antes, você também vai ter que futucar, ser um curioso, ir lá e procurar conhecer o que tem de disponível. Mas eu quero dar algumas dicas. A primeira é, observe no KineMaster a reta de tempo, porque é ali em que você vai escolher qual é o momento que o seu recurso vai entrar, por quanto tempo ele vai ficar, que horas ele vai sair. Você pode botar mais de um recurso ao mesmo tempo. Eles vão entrar juntos, eles vão entrar separados. Um vai entrar por dentro, o outro vai entrar por fora. Isso tudo você pode selecionar. Só escolher lá o que você quer colocar. Olha sempre nessa reta do tempo e vai funcionar tudo com muita tranquilidade. Não é difícil de você manipular. Essa parte vai. Ainda nesse momento dos recursos é onde você pode inserir camadas. E aí essas camadas podem ser uma transição bacana, ou uma imagem em movimento, pode ser uma imagem lá do Canva, pode ser uma fotografia, pode ser até alguma parte do próprio vídeo em que você gravou. E agora a última dica para essa parte de edição é sobre os áudios. Lá no início eu falei de manipular o áudio do próprio vídeo que você gravou, mas você pode inserir outros áudios para servir de trilha sonora, de abertura, de efeito sonoro de alguma imagem e fica muito bacana. Esse áudio que você vai inserir, você pode também ir lá e configurar para ele não ficar tão alto quanto o que você está falando no seu vídeo. É só você diminuir o som que vai ficar só aquele fundinho musical. E não precisa ser no vídeo todo. Se você quiser a sua vinheta, o som mais alto e o resto mais baixo, terminar diminuindo o som, tudo isso é possível ser feito. E aí outra dica que eu quero trazer para vocês é como baixar áudios do YouTube para inserir no seu vídeo. Vai lá, copia o link no YouTube, depois você abre uma página online, não é um aplicativo, chamado FreeMake Downloader. E ali você vai colar o seu link. Vai selecionar se você quer baixar o vídeo ou o áudio, né? Se você for usar só como trilha sonora, você baixa só o áudio. Porque automaticamente, quando ele baixar para o seu celular, lá no KineMaster já vai criar uma pasta com a música que você baixou. E aí você inclui, manipula para ver se você quer mais alto, mais baixo. Se você estiver dublando, por exemplo, uma música, você vai manter o áudio normal, você não vai diminuir, não é uma trilha. E aí, mais uma dica importante que eu quero trazer para vocês: direitos autorais. A gente pode usar essas músicas, esses áudios? Sim, porque nós estamos utilizando para um público restrito, de uma forma não comercial. Mas ainda assim nós temos que deixar todos os dados do autor daquela música, né? Qual é o link, qual foi o site. E ano passado a prefeitura fez uma live maravilhosa falando sobre esse tema. Eu vou deixar o link aqui, é bacana você acessar para você ver o que pode e como pode para você utilizar o material que está disponível lá no YouTube para as suas atividades também remotas. E ainda sobre o áudio, eu que sou do universo da educação infantil, vi diversos vídeos das equipes dublando músicas. E aí o bacana é que quando você vai dublar uma música, na hora de editar,
fica mais funcional se você, quando gravou, tiver colocado o áudio para você ouvir. Porque no seu dia a dia você pode cantar: a Dona Aranha subiu pela parede. Mas se o áudio que você for inserir para dublar não tiver no mesmo ritmo, você não consegue encontrar a sua movimentação de boca com o que o seu público vai estar ouvindo, e aí fica muito ruim. Então, vou dublar uma música, põe na sua televisão ou no celular de alguém que possa te emprestar, tocando ali no fundo para você movimentar a sua boca de acordo com o ritmo daquela música que depois você vai inserir no momento de edição. Combinado? A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Bom, e a gente vai encerrando aqui a nossa conversa sobre gravação e edição de vídeo. Agradeço imensamente a oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi. Nós não somos profissionais da área, mas como bons professores que somos, mergulhamos de cabeça, nos envolvemos, nos engajamos e estamos cada vez mais levando um trabalho virtual de qualidade para as nossas famílias. Que vocês tenham a certeza de que nada vai sair perfeito, e eu vou até aproveitar para compartilhar que eu fiz parte, do projeto Escola.Rio como professora, gravando as videoaulas dentro de um estúdio, com direção, com produção, e ainda assim, quando a gente ia assistir o vídeo, a gente percebia que existiam falhas, porque é natural. Não vou dizer que é fácil, dá trabalho, mas ao mesmo tempo, quando você pega o gosto, conforme você vai conhecendo, vai ficando cada vez mais fácil. Essas dicas que eu fui listando aqui para vocês vão ficando já introjectadas, e aí daqui a pouco você já automaticamente você já vai escolher um lugar legal, você já vai ver um áudio, você já vai separar. Parece muita coisa, mas no fazer você vê que não é tão complicado. E mesmo quando a gente vai pegando experiência, eu já estou aqui há 1 ano fazendo esse trabalho, e mesmo assim eu tive várias pausas, vários momentos em que eu tive que cortar, recursos que não estão nos... Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me procurar no meu Instagram profissional, é o @estelanatela. Vai ser um prazer responder qualquer outra dúvida, ou a gente fazer uma troca de ideias. Vai ser muito bacana a gente ampliar esse diálogo que começa aqui. Um beijo para todos e nos vemos em breve. Estamos encerrando a nossa primeira semana da Sala Virtual Paulo Freire e queremos agradecer a você que esteve conosco nesses 3 dias de apresentação. Semana que vem tem mais. Esperamos por vocês!